Senhor Jesus. Alegria imensa poder voltar a estar aqui com vocês mais uma vez para mais a gravação de um vídeo e desta vez para nós falarmos da viagem ao Igarapé Preto, na selva amazônica. Antes eu gostaria de deixar um lema do Oswaldo Smith que diz: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. É isso que nos faz estar aqui e eu tenho certeza que eu tenho nesse instante pessoas que vão estar ouvindo, pessoas que têm o coração voltado à obra missionária, porque estão convictos que a tarefa suprema da igreja, que somos nós, que sou eu, que é você, é a evangelização do mundo, que somente poderá ser salvo através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, amados irmãos, amigos, que vai estar ouvindo este vídeo, ao chegarmos em Erunepé, na pequena vila de Erunepé, aquele lugar, quando nós chegamos, nós falamos no outro vídeo, ficamos bastante surpreendidos quando a maioria das casinhas de tábua, ainda praticamente 80%, em 96, quando chegamos ali, 80% ainda das casas eram banheiros rústicos, banheiro feito com fossas, com buraco no chão, ali sem nenhum saneamento, sem nenhuma condições, as ruas muito precárias, só tinha apenas uns 2 ou 3 carros na cidade, e o carro que levava as pessoas mortas do hospital para casa para serem veladas era o mesmo carro que buscava a alimentação nas balsas na beira do rio, e os mortos às vezes iam em cima da caminhonete enrolado, envolto em lençóis, o próprio lençol do hospital, depois voltava para o hospital novamente. Então aquela situação, e a gente encontrava com pessoas montadas em búfalos no meio da rua, outros levando a sua canoa, outros levando a espingarda, e aquela coisa bastante interessante mesmo, de lugar pequeno, de lugar de interior da região norte. Mas chegou o momento da gente viver um pouco daquilo que a gente tinha visualizado quando voamos de Rio Branco, no Acre, para aquela região oeste do Amazonas, porque a gente tinha sobrevoado sobre a selva, agora nós iríamos adentrar a selva. Chegou aquele dia, quando nós viajamos ali para Igarapé Preto, saindo da pequena vila do porto, ali da cidadezinha, às 6 horas e pouca da manhã, em uma canoa rústica. Geralmente as canoa rústica, que eu falo, canoa feita bem artesanal, tá? São canoas que são fabricadas lá na mata mesmo, eles trazem para a cidade para fazer o acabamento, só que são feitas de uma só peça de madeira, elas têm que serem roliças, o fundo, para que elas deslizem sobre madeiras que está sobre as águas. Então, essa região a gente usa muito canoas assim, e tocada a motor rabeta, não é a remo, porque se for a remo, ao invés de ser 7 horas, seria 15 horas de viagem ou mais. E finalmente nós viajamos então, claro que achamos bastante distante, 7 horas, mas depois descobrimos lá, porque para o amazonense, para eles da região norte, uma viagem longa é aquela viagem que passa de 12 horas, é aquela viagem que a pessoa tem que viajar da manhã ao pôr do sol, pernoita e no outro dia continua viajando. Essa é a viagem um pouco longa, viagem de 25 horas, de 30 horas, de 40 horas. Essa viagem que você sai 5 da manhã e chega às 5 da tarde, para eles é considerado pertinho. Então, nós viajamos, foi bem complicado, porque a canoa não tem onde recostar, não tem nada, são 7 horas você sentado sobre uma tábua dura até você chegar ao destino. Chegamos lá, as casinhas geralmente são bem rústicas, eu me lembro que era uma casinha bem humildezinha, feita de paxiúba, que é um tipo de coqueiro, então da região, eles abrem aquele coqueiro, forra as paredes e forra o chão também, eles não têm mesa, dormem sobre rede, só tem apenas algumas panelinhas ali para fazer alimentação, para cozinhar, né? Tem outros que são tão pobrezinhos que às vezes cozinham alimentação em latas, né? Latas que conseguem canavira na cidadezinha, são bem pobrezinhos mesmo. Enfim, e nós ficamos ali, fomos recebidos por eles com muito carinho, ali já vivia um casal crente ali, o irmão Adalto e a irmã Júlia, mais ali a sua família, e aproximadamente ali algumas pessoas, talvez umas 10 pessoas ali, ou 12 pessoas crentes ali naquela região. Havia muitas pessoas não crentes ali naquela região que precisavam ser evangelizadas. Inclusive, nós chegamos no outro dia, nós iríamos realizar um culto em um lugar que eles haviam escolhido, que ainda eu não sabia, não conhecia, mas depois eu fui conhecer e ver que era um galpão velho do tempo da exploração da borracha, do soldado da borracha, isso da seringa, há muitos anos atrás, aquele galpãozinho velho, lá me assustou um pouco que o assoalho estava quase afundando, a palafita estava um pouco balançando ali das estacas, enfim.
Mas, então, naquele dia, foi um desafio, que nós saímos convidando as pessoas para participar daquele culto. Uns adolescentes foram comigo, um jovem, mais uns 2 adolescentes, e saímos convidando as pessoas. Dentro da selva, você desaparece, você fica por baixo das árvores, naquelas pequenas canoas, indo de barraco em barraco. E interessante que eu lembro que cada barraco que eu chegava sempre era assim. A gente chegava, tinha uma casa, tinha um tatu lá no assoalho, outra casa era uma paca, outra casa era peixe, e assim, porque eles sobrevivem, eles comem a caça, o peixe, eles fervem para comer com sopa de farinha, eles não têm feijão, não têm arroz, não tem nada disso na selva, eles vivem assim, sobrevivem mesmo. E quando, muitas das vezes eu vivi isso também, que eu vou contar em outros testemunhos, em outros vídeos, e inclusive quando eles não têm a caça para comer a sopa de farinha, para comer com a caça ou com peixe, eles comem banana, mamão, melancia, até a melancia quase verde, muitas vezes eu comi isso com farinha para sobreviver. Mas a gente ali participamos daquela refeição com alegria, com muito carinho da parte deles, e eles na expectativa, porque tinha convidado muitas pessoas para participar daquele culto, pessoas que viviam a mais de 8 horas de distância em outras daquela região, iriam para participar daquele culto. E ali aquele culto, quando a gente fazia, né, na lamparina de querosene, é isso mesmo, na poronga lá, que não tinha nem querosene, era combustão, um óleo diesel sujo que sobrava das balsas que eles compravam e levavam para a selva. Muita fumaça, assim eram as nossas porongas lá que a gente usava. E, enfim, aí nós fomos convidando as pessoas para participar do culto. Como já estava terminando, já tinha terminado praticamente todas as casas, nós estávamos voltando já para a casa principal, onde nós estávamos ali abrigados. E então o moço, os meninos lá me disseram, missionário, aqui para dentro tem uma casinha, só que a nossa canoa é grande, não dá para ir entre as árvores, nós teríamos que ir a pé, mas não podemos ir descalço, nós temos que ir calçado e tem que alguém ir na frente batendo por cada arraia. Eu disse, mas arraias eu aprendendo tudo, estava chegando recente, então, porque tem arraia aqui que é terrível. Eles diziam, missionário, pelo amor de Deus, não é bom nem pensar. Uma furada de arraia aí, ela vaza a perna da pessoa de um lado para o outro. Mas a gente vai na frente, não tem problema. Então eu disse, quanto tempo que dura até lá? Isso era uns 40 minutos, isso era um meio-dia e pouco, meio-dia e 15 aproximadamente por ali. Já, e eu disse, não vamos lá. E saímos da canoa grande, entramos então ali naquela água, saímos do rio, entramos naquela água, estava a época de alagamento ainda, mês de março, já chegando abril. Enfim, e quando nós fomos ali caminhando, os meninos constantemente ali com aqueles galhos batendo, né, na água escura embaixo da mata, água muito fria, a hora batia no joelho, a hora ia subindo mais até a cintura, estava aquela difícil a gente suportar ali, já com fome também, já aquela hora, enfim. E às vezes eu escorregava nas raízes, que as raízes com lodo, muita sujeira ali, eu escorregava naquelas raízes da madeira e levava as mãos nas árvores para me escorar. E os meninos me escorando com a madeira também, e eles me diziam, não, missionário, não coloca a mão na árvore não coloca a mão no pau não, na madeira não, porque pode ter piolho de cobra. Eu disse, que é isso? Ele disse, é um bicho aí, é um bicho que pica e dói muito, é uma coisa terrível. Enfim, aí nós fomos, quando chegamos lá, quando foi terminando aquela água, ela foi ficando mais rasa, nós nos deparamos com um lugar com muita lama, e eu olhei de longe assim, vi um barraquinho muito feinho, uma casinha muito sujinha, e eu olhei uma senhora muito magrinha, com o rostinho bem desfigurado, aquela senhora aparentando ter uns 60 anos aproximadamente, e aquela senhora estava com uma vassourinha de palha, um baldinho lá velho, jogando água, lavando. E quando nós demos boa tarde, que o menino perguntou lá por ela, que no costume deles, ela então respondeu que não estava bem, que estava com a neta que estava muito mal, que a menina já tinha saído da vila do hospital e tinha ido para morrer na mata. Então, nós subimos naquele clima, e quando eu adentrei naquele barraco, muito feinho, muito humildezinho, e eu deparei-me com algo que estava lá, que você já pode até imaginar, né? Aquele algo triste, tinha lá nariz quebrado, era de gesso, então estava com o nariz quebrado, uma parte da orelha tirada, e eu fiquei olhando assim, imaginando, meu Deus, um lugar desse tão terrível, um lugar desse difícil de viver, mas um lugar bonito de tanta natureza de Deus, e aqui está o pecado, aqui está a idolatria, aqui está a marca da artimanha do inimigo, do laço dele para distanciar as pessoas de Deus, mas foi poderoso para libertar essa família, eu falando ali na minha alma, ali em silêncio comigo. Então, finalmente, eu pedi permissão para falar do amor de Deus, e quando começamos ali a pregar, a falar de Jesus, falar do poder do Evangelho, eu perguntei então para aquelas duas senhoras, as senhoras desejam então entregar a vida a Cristo, aceitar a Jesus, sem nenhuma, não é forçado, é de por espontânea vontade, mas se as senhoras desejarem, eu vou orar por vocês.
E aquela jovem senhora, havia a jovem senhora ali, que era filha daquela senhora mais idosa, então aquela chorando me disse, eu quero receber Jesus. E eu quero, eles eram tão pobrezinhos, eles não tinham banco, eles tinham uns pedaços de madeira no canto daquela salinha, e ela ajoelhou-se ali junto a um pedaço de madeira daquele ali, debruçou-se sobre aquela madeira, e eu então orei por ela. Quando ela levantou-se, eu perguntei para aquela, mais uma vez, a senhora mais idosa não quis, mas eu perguntei mais uma vez, e a senhora não deseja também entregar a sua vida a Cristo? Ela me disse, não, eu já tenho minha religião, eu não quero. Eu disse, tá bom. Então, respeitosamente, eu disse, tá, senhora. E quando eu terminei então ali, interessante que eu não tinha orado pela menina ainda, porque até a gente não deve oferecer oração, a gente deve esperar a atitude de fé da pessoa também. Então foi quando aquela senhora, aquela avó disse, filha, minha filha, pega a menina para o pastor orar. Ela até usou uma outra expressão, não orar, que ela não sabia falar orar. Eu disse, então que pega? Ela foi lá e trouxe a menina, irmãos, e quando veio trazendo aquela criança, eu olhei, de doer o coração. A menina aparentando ter uns 4 anos, uma loirinha, mas a menina com o queixo cerrado, com os olhos todo o rosto fechado, aquela coisa feia, aquele rosto de... Não, a menina não tinha rosto, a menina não tinha corpo, estava na pele, no osso, aquela coisa triste, tá? A menina, quando a mãe foi buscar essa criança, ela estava em cima de umas palhas, um paninho feio lá, amarelado, lá a criança em cima daquelas palhas, não tinha um pedacinho de colchão, não tinha um pano, aquela coisa triste, olhando assim. E eu confesso aos irmãos que eu pedi àquela mãe para sentar com aquela criança naquela tora de madeira, aquela mãe sentou-se e na hora a gente pede a Deus, né, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, mas eu confesso para os irmãos que vontade a gente tem uma irmã do centro de oração, um grupo para orar junto com a gente, mas não tem, o missionário está ali só coberto pela oração dos irmãos da igreja, então é hora de batalha, mas Jesus ele usa muito e usa o pouco também. Então foi na hora quando eu levantei o clamor, crendo nas promessas, quando o Senhor diz, imporão a mão sobre os enfermos, os curarão. Eu disse, Senhor, aqui está minhas mãos, eu não tenho poder nas minhas mãos, mas tu tem poder para sarar, tu tem poder para curar, Jesus. E levei minhas mãos no peito, aí na costa daquela criança, só tinha pele e osso, mas eu orei a Deus ali, clamei ao Senhor com fé. E quando eu senti a graça de Deus, senti a unção de Deus, a visitação de Deus, e quando terminou aquela oração, eu imaginei assim na minha mente, está curada. Eu imaginei, Jesus vai fazer um milagre aqui agora, aquela coisa de missionário. E quando eu abri os olhos, estava da mesma maneira, porque não é como nós queremos. Muitas vezes nós queremos agora, e Deus diz, eu curo, mas eu curo no meu tempo. Eu saro, mas eu saro no meu tempo. E o tempo de Deus e a vontade de Deus sempre deve prevalecer, porque a vontade dele sempre é a melhor. Então foi quando eu terminei de orar ali, a menina da mesma maneira, mas veio no meu coração o desejo de convidá-las para o culto, porque elas tinham uma canoa pequena. Então eu disse, senhora, nós viemos aqui com a finalidade de visitar vocês, convidá-las para participar do culto com a gente logo mais à noite. Aí o menino explicou onde era o culto, eles conheciam tudo lá. É nascido e criado naquela região mesmo, lá na selva. E elas disseram, nossa canoa é pequena, dá para ir, mas a avó falou, mas como vamos com a menina desse jeito? Aí vê aquela coisa assim, e eu usei uma frase assim, mas as senhoras vão sim, em nome de Jesus. Pela menina não, vocês vão sim, em nome de Jesus. Eu tinha uma convicção que Deus ia fazer alguma coisa, era poderoso para fazer alguma coisa ali. E despedimos daquelas senhoras, já vimos elas com um semblante mais alegre, e nós despedimos e fomos embora. E ela voltou com aquela criança novamente lá para dentro. Irmãos, e nós voltamos toda aquela tarefa de novo, em caminho, escorrega dali, escorrega daqui, já os estômagos já não aguentavam mais de tanta fome, já um pouco trêmulo, frio, naquela água fria. E chegamos na canoa, pegamos nossa canoa, fomos até a casa do irmão Adalto de novo. Lá nós comemos aquela comidinha gostosa, porque nessa hora fica gostoso demais, né? Fica um filé mignon. E aquilo foi maravilhoso. E nós agora então já partimos para o lugar onde seria realizado o culto. Já estava dando isso já umas 4 e pouca da tarde, nós começamos a receber as pessoas. E lá nós começamos a receber as pessoas. Eu lembro que tinha um lago bem na frente, muita lama ali também. Ali aquele barracão bem frágil, bem assim, sensível, eu um pouco preocupado. Começou a chegar muitas pessoas, as pessoas chegavam com aquelas canoas assim, encostavam embaixo do lago, assim subia, e aquelas 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas foram enchendo, até os cachorrinhos magros eles levam. Porque quando eles saem da comunidade deles, os cachorrinhos pulam na canoa, eles levam também. E tal, aí de repente a casa, eu tinha uma escadinha, eu estava em cima naquela plataformazinha, e de repente quando eu dou de olho assim, eu me descuidei um pouco, quando eu dou de olho, que eu olho na descida da escada assim, quem vem subindo? Vinha subindo a mãe jovem, trazendo a menina nos braços. A alegria da mãe era tão grande pela recuperação daquela criança, do que Deus havia feito, do que Jesus havia feito, que trouxe aquela criança nos braços.
E agora é interessante porque quando eu vi a menina lá deitada no chão, estava sobre uns paninhos velhos, em cima de um pano velho, em cima de uma palha. Agora a menina estava com uma roupa branca e com um boné, com um chapéuzinho branco na cabeça. Eu nunca mais esqueci, porque quando Deus dá isso, para a glória dele, para o louvor dele, porque não é missionário que cura, não sou eu que curo, não é você que cura, quem cura é o nome de Jesus, é o poder de Jesus. Por isso que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Então foi quando aquela senhora subiu com aquela menina e eu olhei assim, eu me surpreendi, porque a menina estava com ruga, a menina estava normal, a menina voltou novamente à vida. Isso dentro de 3 horas aproximadamente, ou 4 horas que a gente tínhamos orado, Jesus restaurou a menina por completo. E aquela menina linda, com os lábios rosados, com o cabelinho penteado, ali com aquele chapeuzinho sobre a cabeça, aquele cabelinho loiro, e aquela mãe encosta aquela criança ali e chora, chora e chora, e diz, minha filha, Jesus te curou. Aí ali naquela situação toda ali junto comigo, quando eu olho assim, a mãe ainda do lado com a menina, aí a avó vinha subindo, a avó tinha amarrado a canoa, ficou demorando para amarrar um pouquinho a canoa lá, porque eles amarram a canoa, né, para não ir embora, e aquela senhora sobe, aquela senhora mais idosa, e sobe também um pouco apressadinha ali, segurando aquela escadinha de madeira, e quando chega em cima ela agarrou o meu braço, firmou meus braços chorando e disse, eu agora quero, eu sem entender muito, ela agora quero, ela disse, eu agora quero Jesus que curou a minha neta, eu quero entrar na crença, eu quero receber a Jesus. E eu ali abracei ambas, pedi que elas entrassem e nós realizamos aquele primeiro culto na comunidade do Igarapé Preto. Me alegro, porque sempre tinha alguns irmãos que me acompanhavam, como o diácono Ezequiel, o diácono Melito, o diácono Isaías, era um grupo de irmãos, o irmão diácono Raimundo Inácio, já idoso, um senhor já cansado, com seus 70 e poucos anos, mas ia conosco nessas viagens. Eram pessoas que enfrentaram o labor das viagens. Alguns meninos que suportaram o peso no motor, nós íamos com 7, que era bem pesado, não muito, porque eu tenho 11, tenho outros que são mais pesados ainda, mas para entrar na selva tem que ser o 7, principalmente, o motor mais leve um pouco. Então, quando nós realizamos aquele culto ali, para a glória de Deus na poronga, mas já alegre pelo que Deus tinha feito, a glória de Deus se manifestando. E no final daquele culto ali, mais 11 pessoas aceitou Jesus, um total de 13 vidas se entregaram a Cristo naquela noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso eu digo, milagres que só o Deus eterno pode fazer, milagre que só Jesus, o Filho de Deus, pode fazer, mas Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Quando nós vamos fazer a obra do Senhor, Ele vai à frente fazendo milagres, Ele coopera com sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então o sinal poderá seguir a minha vida e a sua vida onde estivermos. É só nós usarmos a autoridade da palavra de Deus, a autoridade do nome de Jesus e pela fé repreender o mal e a enfermidade, que o milagre pode acontecer. Então foi maravilhoso. Ali iniciou-se o trabalho do Igarapé Preto. Muitas coisas lindas, muitos cultos abençoados. Ali nós começamos a alcançar depois o Showa, depois Deus nos deu a graça de construir a congregação ali, aquela comunidade onde muitas vezes, nos bailes que tinham lá, muitas vezes pessoas vinham feridas para a cidade, esfaqueadas, quase mortas, muitas coisas, histórias tristes daquela região. Mas quando Jesus chegou lá, Satanás foi bombardeado, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Dali foi fundada a congregação do Cajueiro também, foi fundada a congregação do Bairro Vermelho, e ali Deus começou a trabalhar naquela região para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu louvo a Deus esta noite por estar aqui, ou nesta manhã, ou nesta tarde, a hora que você vai estar ouvindo esse vídeo aí, trazendo essa notícia preciosa para abençoar a sua vida, este testemunho missionário, e eu espero estar aqui contando isso para a glória de Deus, não é para fama, não é nada, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus e para a edificação da sua alma. E se Deus permitir, no próximo sábado, ainda essa semana eu volto com mais um vídeo, né, para você, mas aí na quarta-feira e no próximo sábado, se Deus permitir, eu vou estar trazendo aqui uma mensagem em castelhano, uma mensagem em espanhol para os nossos queridos irmãos que estão espalhados no Peru, que estão na Bolívia, na Argentina e em tantos países que falam a língua latina, para que ouçam, né, a mensagem
o testemunho, mas a mensagem da palavra de Deus através do castelhano, do espanhol, em nome do Senhor Jesus. Então, portanto, aqui fica o nosso abraço. Não se esqueça aí de curtir, de se inscrever no nosso canal aí, PRV Missões Já, e você estará também aí sendo edificado e abençoando a nossa vida. Deus abençoe. Um grande abraço, queridos.